parte agora que é a parte de pontuação. Beleza? Vamos entrar no corte 2, que é a parte de pontuação. Então, aqui, pontuação. Cadê meu desenho? Ah, ficou lá para baixo o vovozinho e a vovozinha dançando. Não tem problema, eu já mostro para vocês. Galera, veja só. Os idosos que gostam de dançar irão à festa. A vírgula está correta por quê? Está correta ou está errada? Quem me responde essa questão? Vai lá. Os idosos que gostam de dançar irão à festa. Olha só, já tem até uma crase ali, ó. Estou evitando as redes sociais para focar no concurso, mas assim que der, tudo certo, sigo sim. Ô, valeu, muito bom, cara. Perfeito, valeu mesmo. Incorreto, professor. Será? Será que está incorreto? Cazur, mas estamos aí. Boa sorte nos concursos aí, cara. Se tiver dúvida, precisa de ajuda de língua portuguesa, fala comigo, me escreve, a gente troca uma ideia, tá bom? Vamos conversando aí sobre isso. Vou falar uma coisa para vocês. Deixa eu ver se mais alguém respondeu. Tá incorreto? Só uma pessoa respondeu? Vou falar para você uma coisa. Depende da sua intenção. Então, vai depender de uma coisa. Deixa eu escrever uma coisinha aqui para explicar para vocês. Os idosos que gostam de dançar irão à festa. Olha a crase. Tom. Vou mostrar uma coisa para vocês legal aqui, ó. Vou colocar vírgula. E vou te dizer uma coisa. As duas formas estão corretas. Vai depender da sua intencionalidade. Essa primeira, os idosos que gostam de dançar irão à festa, significa que é essa parte aqui que eu vou destacar aqui, ó. Que gostam de dançar é oração subordinada, adjetiva, restritiva. O que significa isso? Que apenas os que gostam de dançar irão à festa. Ou seja, você não pode colocar vírgula. Se você usar vírgula, significa que está dizendo que apenas, ou melhor, que todos os idosos gostam de dançar. Daí, nesse caso de baixo, é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Por quê, professor? Pelo seguinte, olha só. Se você coloca entre vírgula, funciona como um aposto explicativo. Mas não é um aposto explicativo, porque é uma frase com verbo. Tem o verbo dançar aqui, ó. Então não é um aposto explicativo, é uma frase com verbo, é uma oração. Ela é subordinada porque a oração principal é os idosos irão à festa. A subordinada é que gostam de dançar. E ela é adjetiva porque eu poderia colocar um adjetivo ali, ó. Os idosos bonitos, cheirosos, elegantes, fortes, e assim por diante. Quer dizer, é um adjetivo. Então é uma oração adjetiva. E por que o de cima é restritiva? Porque apenas os que gostam. E por que é de baixo explicativa? Porque são todos. O que está entre vírgulas poderia ser retirado, que a frase principal manteria o sentido. Os idosos irão à festa. Tá bom? Beleza? Eu acho que todo mundo entendeu a minha explicação, né? Interessante isso, né? Essa parte eu acho bem interessante. Se alguém ficou com dúvida, me fala aí. O YouTube né? Sim, mas eu entendi o que ele quis dizer. No sentido de ter TikTok, Instagram, Twitter, todas essas redes aí, mas não tem um outro perfil, né? Um pouco diferente da lógica, como que é o... Valeu, Eldo, obrigado. Então é um pouco diferente, é mais nesse sentido que ele está concentrando aí no concurso, mas por isso que ele falou. Mas eu entendi o que ele quis dizer, tá? Vamos para a próxima, entenderam a lógica aí do negócio? Agora olha só, os idosos que gostam de dançar irão à festa. Daí foi lá o casalzinho, os primeiros a chegar já estão arrepiando. Beleza? Vamos lá. Caso tenha dúvida sobre pontuação, deixe para a final da live. Mas também, de boa. A hora que vocês quiserem. Como foi para baixo o outro, esse aqui foi para baixo também, então vamos organizar aqui. Olha só. Número 1. Se já souber responder, já vai respondendo, tá? Eu vou lendo. Indique a única oração em que a vírgula foi usada corretamente. Vou deixar vocês pensando e vou ao toalete.
Pera aí. Fiquei tomando muita água aqui, tive que correr no banheiro. Tá bom. Vamos lá, vamos ver que alguém respondeu. W? O que é W, meu? D, Gustavo, vamos ver. Vamos lá, vamos responder. Indique a única oração em que a vírgula foi usada corretamente. O cliente novo que não paga as dívidas vive reclamando. O entregador que trouxe o bolo não tem troco. Os palestrantes estão descansando naquela sala. Naquela sala, os palestrantes costumam descansar. O diretor e o professor entraram às pressas. Eu vou ser bem sincero com vocês, galera. Não é uma questão difícil. A questão é assim, achar a que está errada é fácil. Achar que está errada é fácil, né? Tranquilo, beleza. Chega a hora que der aí, de boa. Valeu. Valeu por ter aparecido aí, Gaga. Vê Gaga. Olha só. Massa. Tamo aí. Ó, vamos lá. O cliente novo que não paga as dívidas vive reclamando? Veja a confusão. Você está separando o sujeito de predicado, está separando a vírgula depois do que errado. Tá errado isso, né? O cliente, então tá errado. B. O entregador que trouxe o bolo não tem troco. Quem não tem troco? O entregador que trouxe bolo. Não se separa sujeito de predicado. Letra C. Os palestrantes estão descansando naquela sala. Olha só, adjunto adverbial deslocado, principalmente em frases curtas. Adjunto adverbial naquela sala. Como é que eu sei que é um adjunto adverbial? Os palestrantes estão descansando hoje. Hoje é um advérbio. Naquela sala, adjunto adverbial. Quando você me ligou, oração subordinada adverbial. Tudo isso é adjunto adverbial. Se ele está no começo da frase, está na ordem inversa, mais de uma palavra, tipo naquela sala, adjunto adverbial, mais de uma palavra, deslocado no início da frase. O que significa isso? A vírgula é obrigatória. Letra D, que alguém já acertou aí. Perfeito, tá bom? Letra D. D de Dionísio. Tá bom? O diretor e o professor entraram às pressas. Não se separa sujeito de predicado. Quem é sujeito? O diretor e o professor. Entrar às pressas, predicado. Tá bom? Número 2. Assinale a sequência que indica as frases pontuadas corretamente. Vamos lá. Cris estão batendo na porta. Olha que estranha essa frase. Amanhã, dia 28, estarei de férias. Quanto custa isto? Que alívio. Sim, eu gostei. Qual que é a resposta certa, galera? A, B, C, D ou E? Assinale a sequência que indica as frases pontuadas corretamente. Vamos lá. Quais que vocês acham que está pontuada corretamente? O que vocês têm para me dizer aí? Está atrasado. Fala, Otávio. Garotinho chegou. Ó, a Elda já respondeu. Só a Elda vai responder, mas ninguém? Opa! O dedo... Cara, quem que é esse Dedo Cote Gamer? Cara, eu sei que você é algum aluno meu, foi aluno meu, mas... Ó, o V Gaga já respondeu também. Letra B? Perfeito. Essas três aqui. Amanhã, vírgula. Cris, vírgula. Eu vou tirar, né? Porque senão a questão vai ficar certa. Mas olha só, por que Cris tem vírgula depois de Cris? Porque é um vocativo. Cris, estão batendo a porta. Você tem que tirar. Amanhã, dia 28, estarei de férias. Tem que separar, né? Os adjuntos ali precisam ser separados. Então, no início ali da frase. Tá bom? Então, a resposta certa, letra B de boludo. Beleza? Vamos para a próxima. Olha que interessante isso aqui, galera. Dicas para usar vírgula. Identificar sujeito e predicado da oração. Os vizinhos de Thelma compraram um carro novo. O que está errado? Já meio que eu expliquei no exercício anterior, né? Os vizinhos de Thelma compraram um carro novo. Quem comprou um carro novo? Os vizinhos de Thelma. Ou seja, está errado. Sujeito... Opa, ficou pequeno isso, hein? Vamos dar uma aumentadinha nesse negócio. E predicado não se separam. Tá bom? Sujeito e predicado não se separam. Olha aqui. Identificar o sujeito de orações separadas pela conjunção E. Minha mãe continuou a caminhar e eu fiquei na casa de Jorge. Gente, o que tem nessa segunda frase? Tem algum erro? Alguém me conta aí.
Conta aí pra mim, o que tá errado na segunda frase? Essa é mais difícil, tá? Talvez seja a questão mais difícil até agora. Sim, Otávio, vai ficar a live inteira no YouTube e a metade acho que você não estava aí, ela vai ficar separada depois num vídeo só de crase e depois um outro vídeo só de pontuação, tá? Mas ela vai ficar inteira no YouTube, que eu acho que eu vou programar hoje, se eu não conseguir hoje, no máximo segunda-feira. Excelente, Christian. Perfeito. Cara, agora sim. Agora você me surpreendeu. Você falou no começo aí que você era fera em português. Exatamente isso, cara. Minha mãe continuou a caminhar e eu fiquei na casa de Jorge. Olha a resposta aqui, ó. Segunda aqui embaixo, tá vendo? A resposta correta? Vou deixar até em vermelho para diferenciar. Minha mãe continuou a caminhar e eu fiquei na casa de Jorge. Os sujeitos são diferentes. Primeira frase, primeira oração, sujeito, minha mãe. Segunda oração, sujeito, eu. Mudou o sujeito, mesmo que tenha um E, uso da vírgula. Tá bom? Isso muita gente não sabe. Valeu. Obrigado você, cara. Tamo aí. Continuando, galera. Agora veja o exemplo. Opa, quase dei a resposta. Lavei o banheiro e passei minhas roupas. Tem algum tipo de vírgula nessa frase aqui? Deixa eu pular mais um pouco de linha, deixar assim. Vocês acham que tem vírgula nessa frase? Lavei o banheiro e passei minhas roupas? O que vocês acham? Tem um vírgula onde? Será que tem vírgula, Gaga? Isso, perfeito. Não tem, mesmo sujeito. É o da Maria respondeu certinho ali, ó. Isso, não tem, Enzo. Perfeito. Perceberam a diferença? Eu sei que essa é mais fácil. Aqui se a gente tem orações coordenadas, né? Aqui é uma oração coordenada. Lavei o banheiro e passei minhas roupas. O E está somando duas coisas dentro de uma ideia de coordenação. Beleza? Não muda o sujeito. Então, o uso da vírgula não tem. Tá bom? Beleza? Ó, olha o que eu escrevi aqui, ó. Noto que o sujeito de lavei e passei é o mesmo. Portanto, não é necessário separar as orações por vírgula. A não ser, é claro, que elas não estejam unidas pela conjunção E. Como é que fica? Lavei o banheiro, vírgula, passei minhas roupas. Ou seja, está subentendido, né? A lógica ali da conjunção da soma. E a vírgula é claro, óbvio. Se a gente vai separar várias coisas, a gente pode colocar o E no final para colocar o último elemento depois do E. Beleza? Galera, vou fazer uma coisa diferente agora. Uma coisa bem diferente, tá? Isso aí, cara. Ficar profissional em língua portuguesa. A ideia é essa. Olha só. O que eu fiz aqui, galera? O que eu aprontei? Peguei uma redação nota 1000. Tirei todas as vírgulas dela. Vocês vão me ajudar a falar onde é que tem vírgula. É uma redação do Enem, o qual o tema é Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. É o tema do ano retrasado, tá? 2023 para 2024, tá? Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. A gente sabe que tem uma série de mulheres no Brasil que às vezes cuida do pai, cuida da mãe, cuida da casa, cuida dos filhos, tem um monte de tarefa e parará, e não ganha nada por isso, né? Não é verdade? Então vamos entender aqui, nada a ver com o que eu tô falando, mas tudo bem, super importante, eu sei, eu tô brincando, mas é a ideia de a gente entender onde tem vírgula e não tem vírgula, tá bom? Então vamos lá. Olha lá, já tem gente falando a resposta certa ali, ó. Conforme estudos demográficos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, né, que é a sigla entre parênteses, vírgula, a população de idosos crescerá drasticamente nas próximas décadas. Gente, eu vou dar uma dica aqui, ó. Pode ir colocando no chat onde aí vai vírgula, tá? Eu vou dar uma dica aqui para vocês. Essa parte aqui que eu estou destacando, veja só. Essa parte aqui que eu vou sublinhar, isso aqui é sujeito e predicado. Você não pode colocar vírgula separando sujeito e predicado. A não ser que no meio tenha um aposto explicativo, tenha algo, uma oração subordinada
adjetiva explicativa, aí você poderia, mas aqui não, beleza? A próxima vírgula é até fácil de saber onde é que tá, porque a gente tem uma adjunta adverbial ali no começo, né? Rafael, ô Rafael, beleza? Nesse contexto, perfeito, Elda, isso aí, perfeitinho. Olha só, galera, nesse contexto, vírgula. Se você colocasse sendo assim, vírgula, nesse sentido, vírgula, nessa lógica, vírgula, diante disso, vírgula. O trabalho de cuidado realizado pelas mulheres é fundamental para colher essa parcela populacional. Olha o uso de conectores, né? Essa parcela, essa. Ok. Mais vírgula aqui? Não, né? Próximo período, onde que tem vírgula? Ô, Rafael, valeu, abração, cara, tamo aí. Perfeito, vírgula depois de todavia. Só tem uma pessoa respondendo sobre vírgula, galera. Cadê a galera respondendo? Todavia, o que é isso? Aqui não é porque é um adjunto, não, tá? Todavia é uma conjunção adversativa. Se eu tivesse entretanto, contudo, todavia, mas, porém, tá bom? A invisibilidade e omissão estatal, dois sujeitos, predicado. São desafios que perpetuam o descaso sofrido por essas trabalhadoras no Brasil. Sujeito e predicado, a gente não usa vírgula. A não ser que tenha alguma coisa, aposto explicativo, oração subordinada, adjetivo explicativo. Carlinhos Gamer. Ô, valeu, cara. Obrigado mesmo. Show de bola. Obrigado mesmo. Gostei do que você escreveu. Vamos lá, vamos respondendo aqui. Quem chegou agora, depois assista aí que eu vou deixar a live inteira, desde a parte de crase, tá? Logo, faça imperiosa tomada de medidas que resolvam esse contexto de emergência generalizada. Mesma coisa, galera. Agora a gente tem uma conjunção conclusiva. Logo, faça imperiosa tomada de medidas que resolvam esse contexto de emergência generalizada. Perceberam onde é que estão as vírgulas? A última aqui, conjunção conclusiva, aqui, conjunção adversativa, aqui, adjunta adverbial, aqui, mesma lógica da anterior, tá? Conforme estudos. Na verdade, aqui a gente tem uma oração subordinada conformativa, né? Adverbial conformativa. A gente está separando porque ela está na ordem inversa, inclusive, né? E outra coisa mais, o sujeito e o predicado estão vindo depois. Portanto, a gente separa ela do sujeito predicado, mas não o sujeito do predicado. Tá bom? Beleza? Ah, muito boa a sua pergunta, Carlinhos. Olha só. Cara, veja aqui uma coisa. Ó, a Elda já está respondendo certinho. Já vou colocar aqui. Você perguntou como é que eu sei que é uma oração coordenado subordinada. Cara, vou te falar uma coisa. Deixa eu interromper aqui para explicar isso para ele, a gente já volta ali no texto, tá? Só para não perder a explicação aqui para a pergunta dele, que é muito importante. Olha só, a oração coordenada ela precisa ter uma relação de independência, uma oração independente da outra. Ela não precisa de outra para existir. A subordinada ela precisa da oração principal para existir, tá? Se eu falar assim, ó, eu liguei. Quando você saiu de casa? Ó, quando você saiu de casa, é uma oração subordinada. Ela precisa da outra para existir, que é eu liguei. Essa oração subordinada ela é adverbial. Tá? Beleza? Então, assim, é importante você pensar que ela tem uma relação de dependência. Agora, eu não vou falar para você coordenada, todos os tipos de coordenada, subordinada, todos os tipos de subordinada, porque são mais de 40, se a gente falar todos os tipos das reduzidas e tudo mais. Beleza? Eu vou falar para você uma coisa, cara. Eu tenho vídeos de oração de coordenada, oração subordinada, tipos de orações subordinadas e coordenadas, exercícios, conjunções, pronomes relativos. Esses vídeos do YouTube estão tudo relacionado a isso. Tá bom? Beleza? Mas vamos voltar aqui então para a questão, mas pode continuar fazendo pergunta. Olha lá, sob essa perspectiva, ok, mesma coisa que lá em cima nesse contexto. Vamos destacar aqui, ó, onde está a vírgula. É crucial que a escassez de debates acerca da importância das atividades de assistência seja superada. Então, olha só. Tem alguma vírgula aqui em algum lugar nesse período que eu li agora ou só sob essa perspectiva? Alguém sabe?
Você tem mais algum ou não? Ô, Rafael, valeu, cara. Obrigado mesmo. Depois assista a live inteira se você perdeu o começo ou o corte que eu vou deixar no YouTube. Fique à vontade, tá? Mas vamos lá, então. Não mais, né? A esse respeito, vírgula, eu vou falando, tá? Eu falei que vocês poderiam ir falando aí, mas eu vou colocando já que a galera tá mais quietinha. A ilustre filósofa Djamila Ribeiro defende que para atuar em uma situação deve-se, antes de tudo, tirá-la da invisibilidade. Entretanto, se tiver mais vírgula no começo, você me fala, eu vou colocando. Ponto. Conjunção adversativa. O panorama nacional destoa do pensamento da autora, já que o alto índice de empregadas domésticas em condições ocupacionais precárias não é enxergado pelo círculo social, de modo que discussões sobre essa questão sejam priorizadas, dificultando intervenções nesse problema. É claro que aqui vai ter mais vírgula, no mínimo mais uma, né? Vamos pensar se tem mais. E aí o que vocês me dizem? Vamos ver se alguém escreveu alguma coisa aí. Ó, o entretanto, alguém colocou. Isso, depois de entretanto. Vírgula após respeito. Vamos olhar lá. Onde é que está o respeito? Cara, eu tô cego. Ah, esse é respeito. Ah, tá, já tinha ido. Acho que tá dando um delay grande aí. Foi respondido bem depois. Após a autora. A esse respeito, a ilustre filósofa Djamila Ribeiro defende que para atuar em uma situação deve ser, antes de tudo, tirada da invisibilidade. O panorama nacional de todo o pensamento da autora, perfeito, depois de autora, sei que ela está falando depois de Djamila Ribeiro, daí não pode, né? Você separaria sujeito de predicado, não pode. Já que o alto índice de empregadas domésticas tem mais vírgula, onde tem mais vírgula? Eu coloquei depois da autora, onde mais? Let's go, olha só, a galera escrevendo em inglês aí, boa noite, muchacho. Quais obras da nossa literatura acho que são boas tais análises para percebermos bem? Quais obras da nossa literatura acho que são boas para tais análises para percebermos bem? O que está querendo dizer com relação à vírgula? Cara, José Saramago não, né? Porque ele praticamente não usa. Se a gente pensar, a maior parte dos clássicos da literatura dão certo. Mas eu posso pensar em alguns interessantes para te dar dica aí para você procurar, tá bom? Mas tem muita coisa interessante aí para a gente pensar que a gente pode fazer para entender essa lógica aí do uso da vírgula, né? Tem muito texto bom aí, né? E aí, não vão mais falar sobre o uso da vírgula? Ficaram quietinhos? Então eu vou colocar. Valeu, Rafael. Tamo aí. Vamos lá. A esse respeito, vírgula. A ilustre, tarará, tarará, já foi. Entretanto, o panorama nacional destoa do pensamento da autora. Tá. Já que o alto índice de empregadas domésticas em condições ocupacionais precárias não é enxergado pelo círculo social de modo... Galera, tá faltando mais vírgula aqui, ó. Me fala aí, por favor, senão eu vou ficar respondendo sozinho. Não tem como não ficar todo esse período sem vírgula. Me digam onde é que tem. Ó, após círculo social, vamos ver. Perfeito, isso aí. Agora, entendo essa lógica. Olha só, agora vamos ler o texto com essas vírgulas. Perfeito. Entretanto, vírgula, o panorama nacional destoa do pensamento da autora. Já que o alto índice de empregadas domésticas em condições ocupacionais precárias não é enxergado pelo círculo social, de modo que discussões sobre essa questão sejam priorizadas, dificultando intervenções nesse problema. Excelente, né? E, depois de priorizadas, pode ser também. Vamos ver, sobre essas questões sejam priorizadas, dificultando. Perfeito. Agora ficou excelente. Veja que eu tinha colocado, esse período estava todo sem vírgula. Estava muito confuso, né? Essa é interessante você reler e diminuir, modificar e assim por diante, tá? Conclusão. Então, essa nebulosidade precisa ser exposta para conscientizar a sociedade. Perfeito? E é isso aí. Vamos seguir. Esse aqui é um parágrafo. Primeiro de introdução, com vírgulas. Segundo, desenvolvimento com vírgulas. E agora, vamos para o segundo parágrafo de desenvolvimento,
onde é que põe vírgula, tá? Isso é uma redação nota 1000 do Enem, que é o que eu falei aí no começo, que eu tirei todas as vírgulas e a gente está recolocando. Outro sim vale ressaltar de que maneira a negligência do Estado fomenta a marginalização das cuidadoras. Galera, o outro sim é uma conjunção que seria o mesmo que semelhantemente. Perfeito, Casur. Isso aí. Outro sim, vírgula. Isso aí. Mesma coisa que semelhantemente, vírgula, né? Semelhantemente ao quê? Ao parágrafo anterior, tá? Próximo período, onde é que tem vírgula? Esse pedação todo aqui, ó. Vai lá. A partir disso, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman utiliza o termo instituição zumbi para simbolizar as entidades que não cumprem seu papel previamente estabelecido. Esse parágrafo tá fácil, né, galera? Onde é que é? Vai lá, vai lá, vai lá. Isso, a partir disso, perfeito. O sociólogo polonês tal utiliza o termo para simbolizar as entidades que não cumprem seu papel previamente estabelecido. Mais alguma ou não? O que vocês acham? A partir disso, aí já outras pessoas responderam. Depois de a partir disso, após a partir disso, galera acertando. Perfeito, Carlinhos. É isso aí. Vamos lá, vamos seguir adiante. Depois, aqui, ó, seguindo o raciocínio, é possível compreender o poder executivo como exemplo da ideia do expoente da sociologia, uma vez que a sua função de garantir dignidade profissional a todos não está sendo cumprida em sua totalidade, pois essas trabalhadoras de acolhimento ainda encontram-se em situações indignas. Ah, cansei. Olha todo o tamanho do negócio, galera. Tudo isso sem vírgula. Onde é que vai vírgula? Então, estou lá no partir do terceiro período, né? Respondeu sobre isso, mas coloquialmente se fala muito sobre colocar a vírgula onde se respira lento. Não. Não faz muito sentido não, Rafael. Essa coisa de ficar respirando e colocando vírgula nem sempre funciona, tá? Beleza? Isso não faz muito sentido não, tá? Pode funcionar, mas pode não funcionar, tá? Então vamos ver, após sociologia, já me perdi. Segundo o raciocínio, é possível compreender o poder executivo como exemplo da ideia do expoente da sociologia, vírgula, uma vez que, vamos ver se alguém colocou algum lugar certo, após totalidade, que todos depois, sociologia, antes. Deixa eu entender aí, peraí. Após em totalidade, que todos depois, uma vez que a função garantir dignidade profissional a todos não está sendo cumprida em sua totalidade. Ah, sim, exatamente. Vírgula, pois, que é uma conjunção da explicativa, muitas trabalhadoras de acolhimento ainda colhem-se em situações indignas. Agora acho que está tudo certo, vamos ver. Seguindo o raciocínio, é possível compreender o poder executivo como exemplo da ideia do expoente da sociologia. Uma vez que a função... Terminou, sujeito, predicado, perfeito. Uma vez que a função de garantir dignidade profissional a todos não está sendo cumprida em sua totalidade, pois muitas trabalhadoras de acolhimento, tarará, né? Uma vez que o poder executivo como exemplo da ideia do expoente da sociologia, uma vez que a sua função, como é que você colocou? Não emprega vírgula após por isso. Vamos ver quais. Vocês falaram várias coisas diferentes. Por isso tem vírgula. Exatamente. Deixa eu ver. Tá. Deixa eu ver só se faltou algum antes de continuar o último período. Por isso a conduta governamental necessita ser formal. Aqui tá tudo certo. Deixa eu ver só se faltou alguma vírgula nesse pedação todo aqui, ó. Eu fui lá lendo o chat e voltando, acabei me perdendo. Seguindo o raciocínio, é possível compreender o poder executivo como exemplo da ideia do expoente da sociologia. Uma vez que a sua função de garantir dignidade profissional a todos não está sendo cumprida em sua totalidade, pois muitas trabalhadoras de acolhimento ainda encontram-se em situações indignas. Aqui foi, fechou, tá? Deixa eu ver uma vez. Uma vez que pode ficar entre vírgulas sim. Perfeito. Aqui. Perfeito, agora ficou melhor. Certinho. Vamos pro último parágrafo, galera. Beleza? Ah, ele ficou grandão aqui. Vou fazer uma coisa, eu vou colocar o último parágrafo numa única página pra gente poder ver ele completo.
Aí vocês já podem falando onde é que vai a vírgula. Tá bom? Eu vou lendo aqui devagarinho e vocês vão me falando e põem vírgula. Aí eu vou analisando aqui junto para ver se está tudo correto. Portanto, torna-se primordial mitigar a marginalidade, quer dizer, diminuir, amenizar, do trabalho de cuidado realizado pelo gênero feminino. Dessa forma, o Ministério da Cidadania, enquanto responsável por políticas cidadãs, deve propagar dados e pesquisas que revelam a gravidade do esquecimento sofrido pelas cuidadoras por meio de plataformas midiáticas de destaque a fim de atingir o maior contingente possível e conscientizá-lo. Ademais, a coletividade, por intermédio do Ministério Público, precisa cobrar do governo federal ações efetivas de proteção ocupacional às empregadas domésticas com o intuito de promover o labor digno a esses indivíduos. Assim, a acolhida da nova geração de pessoas da terceira idade poderá ser efetiva. Então, aqui, pelo menos umas 5 vírgulas aí vai, tá? Vamos lá. Após, portanto, após dessa forma. Carlinhos, abraço, cara. Valeu aí você ter participado, tá? Brigadão, cara. Abração pra você, se cuida. A gente se fala. Valeu mesmo. Então vamos lá. Após, portanto, após dessa forma, portanto, que é o mais óbvio, né? Torna-se primordial mitigar a marginalidade, tarará. Dessa forma, vírgula, também é o mais fácil de perceber. Vou colocar esses conectores aqui destacados. Vamos ver o que mais. Deixa eu ver o que vocês colocaram. Após, portanto, já foi. Após cidadania. Valeu, cara. Obrigado mesmo. Ministério da Cidadania. Dessa forma, o Ministério da Cidadania, enquanto responsável por políticas cidadãs. Interessantíssimo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Falaram após cidadania, mas tem uma outra coisa que eu quero falar. Após cidadania, olha o que eu vou fazer. O que eu fiz. Poderia colocar entre vírgulas, enquanto responsável por políticas cidadãs. O que é isso? Aposto explicativo. Do que? Ministério da Cidadania. O Enem agora de 2025 é obrigatório você colocar aposto explicativo com relação ao ministério, com relação ao agente, tá? Isso é uma exigência obrigatória agora de 2025. Até o ano passado não tinha essa obrigatoriedade. E além de o detalhamento, tá? Então essa parte poderia ficar entre vírgula, mas fica entre travessão, fica mais bonitinho. Cadê o sujeito? O Ministério da Cidadania. Cadê o predicado? Deve propagar dados e pesquisas que revelam a gravidade do que tarará, parará, parará. Qual que é a próxima vírgula? Após cidadãs. Já tinham falado. Onde mais? Vai lá, galera. Galera, tá demorando para responder. Eu vou colocar aqui se vocês não falarem para mim onde é que vão as vírgulas. Deve propagar dados e pesquisas que revelam a gravidade do aquecimento sofrido pelas cuidadoras. E aí? Ademais, vírgula? Você já foi lá para baixo, cara. Vírgula. Por meio de. Vocês não falaram. Agora sim responderam. Isso aí, Elda. Após cuidadoras. Perfeito. Aqui, ó. Por meio de plataformas midiáticas de destaque a fim de atingir o maior contingente possível e conscientizá-lo. Ademais, vírgula. A coletividade, por intermédio do Ministério Público, precisa cobrar do governo federal ações efetivas de proteção ocupacional aos empregados domésticos com o intuito de promover o labor digno a esses indivíduos. E aí? Onde é que vai vírgula? Antes da gente ir para o último período. O último período é mais fácil, né? Vai ter só uma vírgula, é mais facinho de colocar. Tá. Após destaque. Você tinha respondido, Cazur. Desculpa, cara. Ademais, eu não tinha visto. Perdão. Após destaque. A coletividade, por intermédio do Ministério Público, precisa cobrar do governo federal ações efetivas de proteção ocupacional a empregados domésticos com o intuito de promover o labor digno a esses indivíduos. Assim, vírgula, destaque. Acolhida, tarará, tarará. Peraí. Onde que... tá. É verdade. Nossa, eu deixei passar uma, galera.
Olha lá, por meio de plataforma de bilheteria, a fim de atingir, o que acontece? Isso aqui, ó, a fim de atingir o maior contingente possível e conscientizá-lo, é a finalidade. Por meio de tarará, parará, é o modo de se fazer. E aí, propagar dados de pesquisa que revelam a gravidade do aquecimento, parari, parará, é a solução, é o que fazer. O Ministério da Cidadania é o agente, tá? E aí acho que acabou, né? Vamos ver. Ademais, vírgula, a coletividade por intermédio do Ministério Público, precisa cobrar do governo federal ações efetivas de proteção ocupacional às empregadas domésticas. Tá faltando vírgula. Nesse pedaço aqui, ó. Alguém me diz aí onde é que tem vírgula. Além do ademais, onde é mais tem vírgula? Fala aí pra mim. Fala pra mim. Ninguém vai falar não, hein? Ninguém vai falar onde é que tem vírgula? Eu vou ter que responder então. Me digam. Fala pra mim, por favor. Queria que vocês respondessem, galera. O delay tá tão grande assim ou vocês estão pensando? Tá com dificuldade? Tem vírgula ali no penúltimo período. A coletividade, por intermédio do Ministério Público, precisa cobrar do governo federal ações efetivas de proteção depois de domésticas, vírgula, com o intuito de promover o labor digno a esses indivíduos. Perfeito, cara. Somente essa? Tem mais alguma? A coletividade, por intermédio do Ministério Público, precisa cobrar. O que dá pra gente fazer ali? Cadê o Christian? O Christian foi dormir, cara. Christian dorme com as galinhas. Deve estar lá, deitadinho lá já. Piscando, pensando em assistir a live, mas morrendo de soninho. Veja aqui uma coisa. A coletividade, por intermédio do Ministério Público, precisa. O que precisa cobrar do governo federal ações efetivas de proteções e ocupações das empregadas domésticas? A coletividade. Por intermédio do... a coletividade, daria pra gente fazer isso aqui, ó. Colocar como um aposto explicativo. Colocar travessão, fica até mais bonitinho. Ademais, a coletividade, por intermédio do Ministério Público, precisa cobrar do governo federal ações efetivas de proteção e ocupação das empregadas domésticas, com o intuito de promover o labor digno a esses indivíduos. Assim, a acolhida da nova geração de pessoas da terceira idade poderá ser efetiva. Isso aqui é detalhamento, tá? Que estava lá em cima, lá no início, para retomar ao que foi trazido no início da redação, com uma forma de que a redação faça um fechamento, né? Tá bom? Galera, mais alguma dúvida de pontuação aí, alguma coisa específica que vocês queiram fazer? Pode colocar aí para mim, que eu respondo aqui nessa página em branco ou vou falando, tá bom? Pra gente finalizar a nossa live. Coloque aí para mim se tiver mais alguma pergunta nesses últimos segundinhos. Explica novamente aquela informação da modificação. Tá. Casur, perfeita a tua pergunta. É que é o seguinte. Eu não vou nem usar aqui a redação. Tá? Eu vou falar aqui de forma genérica. Olha só. Bem importante sua pergunta. Todo ano o Enem dá uma atualizada. Todo ano, tá? O que aconteceu agora recentemente? O que aconteceu é o seguinte, o detalhamento sempre teve que colocar, e sempre era importante que você colocasse um aposto explicativo ali do Ministério. Se eu coloco lá, estou fazendo a minha proposta de intervenção, e coloco assim, o Ministério da Educação, órgão responsável para legislar para a educação no país, não sei o que, deve implementar não sei o que. Essa parte que fica entre vírgulas, que é o aposto explicativo, que é uma função que você vai falar ali do agente, ela é obrigatória no Enem hoje, tá? Até o ano passado ela não era. Outra coisa que na verdade mudou em 2023, que o Enem está mais pesado nessa questão, é o uso do detalhamento. Você terminou a sua redação lá do Enem, aí você coloca assim, vírgula. Vamos supor que lá na introdução, no desenvolvimento, você apresentou lá um repertório legitimado, trazendo lá um contexto interessante sobre algum filme, um livro, para relacionar a redação.
Aí o detalhamento é uma retomada daquilo, tá? Eu vou fazer, inclusive, eu vou fazer mais 3 lives pelo menos esse ano, para vestibular e para o Enem. E eu vou fazer uma live só de redação do Enem, tá bom? Mas isso vai ser quando? Eu vou fazer lá no final de outubro, provavelmente. Final de outubro, começo de novembro. Mais ou menos 1 ou 2 semanas antes do Enem. Acho que 2 semanas antes, tá bom? Vou fazer uma live pro Enem. Aí eu tiro essas dúvidas. Beleza? Galera, mais alguma dúvida? Vamos encerrar aqui. Fechar. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Agradeço vocês terem participado bastante aí. Caso eu dou aula particular, né? Principalmente de manhã. Eu dou aula online segunda, terça e quinta de manhã, tá? E aí eu não estou dando aula, não estou conseguindo pegar muito mais aluno, dependendo do horário até consigo, mas uma coisa que eu faço também é correção de redação. Tipo, eu preparo a redação, mando pro teu e-mail, você faz a redação, me devolve. Eu corrijo a redação, te mando de novo, tá? Aí eu faço uma redação por semana e cobro uma redação por semana. Tá? Dá para fazer isso. Agora, a aula particular até dá, só que ou para mim preferivelmente de manhã, ou tem que ver o horário que daria para encaixar, ou se não à noite, né? Mas à noite para mim é mais difícil, porque eu trabalho a tarde inteira e chego em casa 15 para as 8, né? Tá? Galera, e aí? Mais alguma pergunta? Tranquilo? Fechou? Então vamos fechar por aqui, né? Pessoal, agradeço muito aí vocês que participaram, tá? 10 horas da noite, então a gente tá aqui a 1h30, tá? Fizemos live sobre 2 conteúdos. Pessoal que não me segue nas outras redes sociais, se quiser me seguir ali no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Facebook e assim por diante. Valeu, Enzo. E assista os vídeos lá, comenta, curte. Depois a live vai ficar inteira no YouTube. E vou deixar também separado em 2 partes, tá? Vou separar a parte de crase e a parte de pontuação. Tá bom? Beleza? Me manda mensagem no... Pode ser tanto no Instagram quanto nas outras redes sociais, cara. Me manda uma mensagem, tá bom? E lá nas minhas redes sociais também tem o meu número lá. Pode me mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Galera, valeu. Obrigado mesmo aí, tá? Abração pra vocês. Se cuidem. Abraço. Até mais.